5h33, a política de imigração do governo Trump reacende o debate econômico nos Estados Unidos e em países de origem hispânica. Restrições mais duras ao ingresso de estrangeiros pressionam setores dependentes de mão de obra imigrante, como a agricultura, construção civil e serviços, elevando custos e acendendo alerta para o impacto na inflação. Enquanto isso, analistas apontam que a menor entrada de imigrantes reduz a oferta de trabalhadores e muda o cálculo de emprego e juros. Desde janeiro, as fronteiras ganharam reforço de segurança com envio de pelo menos 1.500 militares para a região. Conforme o Departamento de Segurança Interna, mais de 1 milhão de imigrantes em situação irregular deixaram os Estados Unidos por conta própria. Para falar sobre os impactos econômicos das políticas migratórias, eu falo agora com o André Linhares, advogado especialista em imigração. André, boa tarde, obrigado pela sua disponibilidade. Que impactos já são sentidos na economia americana, André, por decorrência dessa restrição aos imigrantes? Oi, Fábio, boa tarde, muito obrigado. Os impactos são muito óbvios, claros aqui, dependendo ainda mais do estado onde você se encontra. Estados que trabalham muito com construção civil, a própria Flórida, Califórnia, estão sentindo um certo impacto com relação a pessoas imigrantes que não estão mais indo trabalhar por medo também e também estão sendo deportados. Então, o impacto dessa forma já está sendo flagrantemente bem visto por todos. Não sei se tem uma relação com o índice de desemprego, né, que veio agora do mês passado, que não foi muito positivo para os Estados Unidos, teve uma alta no desemprego. Não sei se tem essa relação. Mas os Estados Unidos ele vinha de uma trajetória, né, onde estava crescendo, necessitando dessa mão de obra, certa ou não, realmente não era uma mão de obra legal, mas era uma mão de obra que estava sendo necessária de acordo com o crescimento do país. Essa mão de obra está começando a vazar, fugir, a não mais ter o mesmo número que tinha 6 meses atrás ou mais. Então, é uma situação que claramente a gente ouve por aí, inclusive até... Fábio, pessoas, pequenos empresários, né, até cabeleireiros, por exemplo, a gente ouve aqui, que estão realmente com um índice muito menor de volume que tinham antes, devido a esse aperto migratório. A gente sabe que, apesar das diferenças políticas, mesmo o Partido Democrata, nos governos anteriores, não foi exatamente tolerante com imigrantes, né? No governo Obama houve um número de deportações expressivo, isso continuou acontecendo no governo Biden também, que ficou ensanduichado aí entre esses dois mandatos de Trump, né? Ou seja, a imigração é um assunto que vem permeando os últimos governos nos Estados Unidos, né? A imigração sem documentos, né? Agora, o que se observa hoje nas cidades americanas, né, com essa contração de oferta de mão de obra, porque, como você explicou, as pessoas ou estão sendo deportadas ou estão com medo de sair de casa e estão se escondendo ali. A gente tem um cenário que dá para dizer sem precedentes na história moderna do país, em termos do encolhimento da oferta de mão de obra imigrante? Com relação ao momento que estamos vivendo, do crescimento que estávamos vivendo, sim, sem dúvida. Também, Fábio, é bom lembrar que isso está mais direcionado à mão de obra ilegal que os Estados Unidos têm. Tem o outro lado da moeda também, que a mão de obra legal continua ok, continua fluente, as pessoas continuam aplicando para vistos de trabalho, green cards, isso continua fluindo normalmente. O problema, realmente, o gargalo está nessa situação que realmente, como ficou muito bem colocado, já vem há muito tempo, até antes da administração do presidente Obama, e requer uma reforma migratória profunda, que, na verdade, até existe agora uma proposta de uma deputada republicana, até parte, né, que é uma proposta que tem deputados republicanos e democratas, mas quem começou é a deputada Salazar, que era republicana, com uma reforma realmente seria bem interessante, que iria até pegar várias pessoas que hoje estão nessa situação, como conhecidas indocumentadas, e iria gerar um caminho para que essas pessoas pudessem se legalizar. Elas não iam ganhar um green card, mas elas iriam se legalizar. E outras questões também, outras mudanças migratórias, facilitando a vinda de profissionais mais qualificados, também está nessa proposta que está começando a tramitar na Câmara dos Deputados, mas vamos ver se vai passar pela comissão. Tudo ainda tem um caminho a seguir. Mas existe uma boa esperança, porque tem o suporte, o apoio de muitos empresários também, né? E política, na verdade, sempre está bem relacionada ao lobby empresarial.
Essa falta de oferta de mão de obra decorrente dos imigrantes sem documentos e que historicamente desempenham trabalhos ali para os quais os americanos normalmente não aplicam, pode servir como um instrumento de pressão para uma modulação, uma certa modulação nessas políticas mais radicais contra a imigração de Donald Trump? Certamente. E isso é um gargalo que está, né, é uma bomba que eventualmente vai explodir. Né? Não tem jeito, não tem como você continuar pressionando uma situação, né, de uma evasão de mão de obra que não põe uma pressão exatamente nessa questão. Inclusive, até recentemente, houve uma pressão com relação a esses empresários na parte rural, que, na verdade, a administração do Trump quis, né, aplicar um pouco mais rigorosamente as leis de imigração nessa área rural, e ele voltou atrás, né? A administração, né, dele, no caso, voltou para ele, olha, não vamos mexer nisso aqui não, porque pode ser um problema muito mais grave para a economia americana. Eu acho que, eventualmente, esses números terão que se balancear, né? Você não tem como mandar aí, expulsar, né, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas de uma forma brusca também, né? Isso economicamente, né? Eu não sou economista, mas economicamente a balança não fecha, né? Então, eventualmente, essa situação terá que ser realmente resolvida de uma forma ou de outra, né? Não pode realmente continuar simplesmente com uma deportação sem uma reposição de mão de obra. Isso não tem como. André Linhares, advogado especialista em imigração. Muito obrigado, André, pela sua entrevista. Uma boa tarde para você. Obrigado, Fábio. Boa tarde.